Você já percebeu o quanto é difícil criar um novo hábito? Não o hábito em si, mas a decisão de fato começar. Muitas das vezes, quando vamos fazer as coisas, a gente fica ali ensaiando, mirabolando. Não sei se acontece com vocês, mas comigo, pelo menos, acontece bastante. De você ficar ali ensaiando, de você querer fazer da melhor forma, e a gente justifica isso como um perfeccionismo, como, ah, não, eu quero entregar o meu melhor. Mas é justamente sobre isso esse vídeo aqui, procrastinação. E eu não digo procrastinação no caso de preguiça, procrastinação tradicional. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tipo de procrastinação que eu descobri recentemente que eu estava executando ali, que estava me travando no dia a dia e que, inclusive, eu achava ela uma qualidade. Vem cá que eu vou contar para você que tipo de procrastinação é esse e você pode ver se está acontecendo com você aí também. E para quem não me conhece, eu sou Dominique Saraiva e nesse canal aqui eu falo, compartilho com vocês a experiência de ser gestora de mim, na rotina, nas emoções e no trabalho e nas multifunções que a gente como mulher carrega por ali. Se faz sentido esse conteúdo para você, já deixa aqui o seu like, porque no final a gente esquece. E se inscreva também no canal e bora pro vídeo de hoje. Hoje, na questão de produtividade, na velocidade das redes sociais, né, muito se fala sobre o quanto que a gente tem que entregar para o mundo, o quanto a gente tem que ser produtivo, tem que estar presente nas redes sociais, tem que dar conta da família. Se você é mãe, tem que dar conta do filho. Se você é casada, tem o esposo também para dar conta. Se você tem uma casa, você tem que dar conta da casa. E tem que dar conta de você, de estar bonita, de estar bem, de estar feliz, de ser uma pessoa amável, de ter relacionamento. Você tem que sair também e ter contato com outras pessoas. Você tem que ter uma vida bonita para você postar. Então, são inúmeros pratinhos que a sociedade impõe ali que a gente vai equilibrando e que muitas das vezes não fazem sentido, mas que a gente vai se colocando para fazer. E muito se fala sobre a procrastinação. E muita gente entende a procrastinação como preguiça, vou deixando para depois, vou entulhando, vou empurrando com a barriga. Mas também tem uma procrastinação, que foi essa, inclusive, que eu descobri que eu estava sofrendo dessa procrastinação, que me deixou, inclusive, surpresa. Aquela procrastinação do querer fazer perfeito. E, assim, perfeito, a palavra perfeito, que traz ali consigo o significado de feito até o fim, de completo, de ideal, sem defeitos, se a gente for colocar isso no nosso dia a dia, ela não existe, né? A gente consegue dar sim o nosso melhor, mas nem sempre vai ser o perfeito. Porque muitas das coisas que a gente vai fazer continuamente, não vai ser algo ali acabado, perfeito. E assim, por muito tempo eu deixei de fazer coisas, inclusive o canal era um deles, como eu já contei aqui no primeiro vídeo. E esse também é um dos motivos de eu estar aqui, olha, hoje eu tô num traje atípico. Tava ali fazendo meu card, pensando um pouco nessas coisas. Aí quando eu saí do card, eu falei, ai, gente, eu vou me arrumar para gravar um vídeo, vou arrumar o cenário. E eu pensei, quer saber? Eu tô botando desculpas para mim fazer uma coisa que é importante para mim fazer. E eu quis trazer justamente esse bate-papo um pouco mais natural, eu trazendo aqui algo que eu estava refletindo e compartilhar com vocês isso. No meu caso, a questão desse perfeccionismo, ele se dá muito na questão de cursos. Gente, eu sou a louca dos cursos. Já viu aquela pessoa que compra um monte de cursos? Na minha vida, a sorte é que eu compro eles e pelo menos termino. Mas assim, teve uma época que eu não podia ver cursos. Esse ano foi uma coisa que me marcou bastante, inclusive, porque teve uma época que eu quase paralisei, porque eu tinha arrumado tantas coisas para fazer, entre trabalho, vida pessoal, família, e os benditos cursos, que eu quase surtei, tentando entender o que estava acontecendo ali. Era eu buscando desculpas, trazendo ali diplomas para justificar coisas que eu fazia e muitas das vezes para não fazer de fato. Eu ficava, estou estudando, estou me preparando, olha que lindo. Ela tá buscando fazer o melhor dela, mas nisso foram meses ali de colocando um curso na frente do outro. Sempre que chegava o final ali para mim executar, acabei um curso. Agora eu vou colocar ele em prática. Eu falava, não, acho que não tá bom o suficiente. Eu preciso comprar um outro curso para fazer determinada coisa, para saber mais, para entender melhor. E eu parei para pensar, eu falei, tá. Eu cheguei aqui, eu comprei tantos cursos, inclusive o meu cartão de crédito me mandou uma mensagem na retrospectiva do final do ano passado, né? Dominique, suas contas preferidas são o quê? Com educação. Eu falei, nossa, que linda ela, não sei o quê e tal. Só que eu falei, tá, eu tô estudando muito e o que disso eu tenho colocado pro mundo? Porque isso está consumindo meu tempo, está tirando tempo de qualidade com meu filho, está tirando o tempo da minha família, está tirando o meu lazer. E o que de fato eu tenho feito com tudo isso que eu tenho aprendido? Porque talvez a barreira não seja o nível de conhecimento que eu adquiri, mas sim a disposição para colocar aquilo em prática e não sempre arrumar um obstáculo para deixar aquilo acontecer.
Descobrir isso foi, ao mesmo tempo, assustador e foi revelador também, porque, assim, a gente às vezes vai fazendo as coisas no automático, não para se perceber, e quando se percebe, são coisas que mudam. Inclusive, eu consegui colocar esse canal aqui em prática através disso, porque eu falava, eu tenho que fazer isso. Quando eu queria falar de marketing, então, nossa, tem muita gente falando de marketing, então eu preciso saber bastante, porque eu vou falar ali, e se eu falar alguma coisa errada, e se eu falar alguma coisa incompleta, então eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais. Tá, peraí, nisso a vida tá passando. E isso é uma coisa que eu comecei a ver lá atrás, até um livro bem legal eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que é o Micro Hábitos, do B.J. Fogg, se eu não me engano se fala assim, que ele diz que pequenas mudanças que mudam tudo. E é a questão da gente olhar para as pequenas atitudes, para as pequenas decisões da nossa vida e o impacto que elas têm, porque às vezes a gente quer ver as ações, o completo ali, e a gente não para ver o micro, que é o simples fato de eu acordar, beber uma água de jejum, ou então, por exemplo, eu quero ter uma vida mais saudável, então eu tenho que ir para academia, fazer exercício 5 vezes na semana, fazer cardio tantas vezes, blá blá blá. E às vezes você simplesmente acordar, fazer um alongamento, 5 polichinelos já vai fazer uma diferença muito grande para quem não está fazendo nada. Então, assim, eu comecei a colocar isso em prática dos micros, das microatitudes, das microtarefas, das microdecisões que poderiam estar influenciando aí para que eu consiga colocar as minhas metas em práticas, colocar meus sonhos em práticas, que seja gravar um vídeo por semana, que seja aparecer aqui com vocês, que seja dentro de casa, as microtarefas. Eu tenho que arrumar a casa inteira, mas em vez de pensar em arrumar a casa toda, que tal recolher os itens, os objetos que estão fora do lugar? Ou, nesse dia eu vou arrumar esse cômodo aqui. Ou eu simplesmente vou juntar todas as vasilhas, colocar na pia, depois eu lavo, uma tarefa por vez, porque a gente quer ver o todo e quando a gente vai somando todas essas tarefas, a gente olha e se assusta com o tanto de coisa que a gente coloca. E eu fiz um exercício nesses últimos tempos que eu estava travado com essa questão de muitos cursos, de estar muito sobrecarregada, de começar a anotar as coisas que eu estava fazendo no dia a dia. Porque a sensação que eu tinha é que eu estava o dia inteiro fazendo as coisas. Show, mosquito! Que eu estava o dia inteiro fazendo as coisas, mas que no final das contas eu não estava sendo produtiva. E quando eu comecei a listar, eu vi que não é que eu não estava sendo produtiva, é que eu queria colocar um ideal inatingível para o meu dia. Um dia ele tem 24 horas e não é aquela coisa de, o dia tem 24 horas para todo mundo. Realmente, ele tem 24 horas para todo mundo, mas cada um tem seus desafios. Quem é mãe de um tem um desafio, quem não é mãe tem outro desafio, quem é mãe de dois por aí vai. Cada um tem o seu desafio, independente do seu tipo de vida. Não dá para comparar, fulano tem isso que eu não tenho, fulano tem aquilo que eu não tenho. É claro que, sim, algumas coisas facilitam, como você ter dinheiro, como você ter tempo. São vários fatores ali que influenciam, mas a questão de a gente olhar para nós, dentro da nossa realidade, das nossas possibilidades, o que, que a gente consegue. E não é olhar para o ideal perfeito. Eu quero estar lá em cima fazendo isso, eu quero ser aquela mulher que, eu tô com a casa perfeita, meus filhos estão super educados, eu tenho 2 horas de tempo de qualidade, de parar ali, só brincar com eles. Muitas vezes, pensa para quem trabalha fora, por exemplo. Gente, isso é impossível, você sair, ficar o dia inteiro fora, chegar, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar de filho, você tem inúmeras coisas para fazer, não dá para estar sempre perfeito. Então é a gente olhar para nós com mais amor e ver o que, que a gente pode fazer dentro das condições que nós temos. E olhar para as microtarefas, não desprezar o valor das pequenas coisas, porque são elas que vão construindo. É a mesma coisa a gente olhar para uma escada e de pensar, nossa, eu quero estar lá em cima, eu quero chegar lá em cima. Mas para chegar lá em cima, a gente não pode negligenciar nenhum dos degraus, a gente vai subindo um a um, porque senão corre o risco da gente se machucar, da gente cair, da gente se cansar muito mais do que precisaria. São esses passos que nos ajudam a sair dessa procrastinação, inclusive essa procrastinação chique, de você sempre estar colocando ali uma coisa com a desculpa do perfeccionismo, eu quero fazer o meu melhor, eu só faço. Se não for para fazer perfeito, eu nem faço. E às vezes isso é uma desculpa que a gente usa para se paralisar, para não colocar nossos planos, para não tirar nossos sonhos do papel. E a gente está aqui em novembro. Agora começa a saga das retrospectivas, da gente ver, então é Natal, e o que você fez, e etc. Da gente pegar e a gente lembra lá no início do ano de 2025, de pensar todas as metas que a gente colocou para a nossa vida e de pensar o que será que a gente executou. E não olhar para isso como uma cobrança, porque agora vem. A gente vai começar a traçar novas metas de novo. O que a gente vai fazer em 2026? 2026 vai ser um ano diferente. Eu vou ganhar mais, eu vou trabalhar menos, eu vou emagrecer, eu vou comer melhor.
eu vou fazer isso, fazer aquilo, enfim, independente de qual seja o objetivo. Mas a gente olhar, tá, sim, é ali que eu quero chegar, mas quais vão ser as tarefas que eu vou ter que fazer? Desmembrar nossas metas de fato e parar de colocar desculpas para que a gente consiga, de fato, sair do lugar, que a gente consiga se movimentar para as nossas metas e colocando isso em prática micro, porque, por exemplo, eu voltei a fazer cardio, que era uma coisa que eu não gostava. Então eu busquei uma forma que eu conseguisse fazer cardio, porque eu detesto esteira, por exemplo. Correr na rua para mim aqui também não é uma opção. E eu amo bike. Só que andar de bike na rua também não era uma opção. Então eu falei, tá, dentro de tudo que é possível de ser feito, o que eu consigo fazer? Na minha realidade, foi comprar uma bike em casa e deixar na frente da televisão, na sala, no lugar que eu visse, para que algum momento que eu tivesse ali de descontração eu pudesse fazer. Mesmo que seja 10 minutinhos por dia, 10 minutinhos de manhã, de tarde, à noite, o que fosse possível, justamente para sair daquele lugar de estagnação. Não estou fazendo nada. Isso que é importante a gente olhar para a nossa vida. Tá, eu quero melhorar o meu tempo de qualidade com meu filho. Quais são as principais, as pequenas ações que você consegue fazer para estar melhorando isso? Eu estava conversando com meu filho ali outro dia, né? Ele tem 7 aninhos, e perguntando: meu filho, o que que você mais lembra, o que que você mais gosta da sua vida, de fazer com a mamãe e tal? O que que você gosta em si? E ele falando: ah, mamãe, eu gosto quando a gente sai junto, ou eu gosto quando a gente fica junto. Todas essas coisas que ele citou eram de fato momentos, as experiências, aqueles tempos juntos ali. E eu comecei a pensar, tá, o que que eu posso fazer para melhorar, para cultivar nele, né, mais lembranças positivas. E isso tem feito toda a diferença, porque uma coisa que eu citei até no primeiro vídeo foi a questão das multitarefas que a gente muitas vezes tem que fazer, e quanto isso gera culpa. Por exemplo, se eu tenho que trabalhar e eu tenho um filho, como fica isso? Eu me sinto culpada por trabalhar, mas eu também me sinto culpada se eu ficar só com o filho. E a gente consegue ir driblando isso com essas microações. E se tem uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês aqui é não ignore o poder das pequenas coisas, porque o micro, como diz aqui no livro, ele pode ser gigante. E realmente isso faz a diferença. Eu tenho sentido aqui na minha vida, e eu tenho certeza que se você colocar em prática aí, independente da ação que você precisa tomar, vai fazer uma diferença imensa. E se você gostou, se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva, continue aqui. Nós temos vídeos todo domingo às 10 horas da manhã. E é um prazer estar aqui com vocês. Beijo!